Antes de terminar esse vídeo, preciso te dizer uma coisa que guardo para o fim, porque sei que vai mudar o jeito que você entende tudo o que eu disser até aqui. Há um estado espiritual que a Igreja reconhece, documentado, nomeado, ensinado em seminário, que descreve exatamente a situação de quem ama a Deus com o coração inteiro, mas vive numa situação que o mundo chama de pecado. Esse estado tem um nome que nenhum padre te disse ainda. Fica comigo até o fim. Você acha que Deus vê o que você faz, mas preciso te dizer hoje o que 40 anos de confessionário me ensinaram. Deus vê por que você faz. Essa diferença é tudo, e é sobre ela que a gente vai conversar agora. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco há 40 anos na Diocese de Mariana, em Minas Gerais. Passei 4 décadas sentado do outro lado de um confessionário, ouvindo histórias que a maioria das pessoas não conta nem para o espelho. Histórias de amor, de culpa, de saudade, de tentativa. Histórias de gente boa que foi tratada como gente errada. Sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos, teólogos e documentos oficiais da Igreja registraram ao longo de séculos, e que poucos padres têm coragem ou tempo de explicar com cuidado. Quando eu tinha 12 anos, minha avó, Dona Idalina, morava numa casa de pau a pique em Ouro Preto do Oeste, com um oratório de madeira escura no corredor. Tinha sempre uma vela acesa diante de Nossa Senhora Aparecida. Naquela época, a vizinha dali, Dona Zeferina, cabelos brancos presos com um pente de tartaruga, parou de ir à missa depois que começou a viver com um homem que não era seu marido. Dona Idalina nunca deixou de visitar Dona Zeferina. Um dia eu perguntei: "Vó, a senhora não vai parar de ir lá?" Ela respondeu sem tirar os olhos da renda que bordava: "Sebastião, Deus não pediu para a gente julgar, pediu para a gente chegar perto." 40 anos de sacerdócio não me ensinaram nada que minha avó já não soubesse naquela tarde. Hoje eu vou fazer 3 revelações sobre o que Deus realmente pensa de quem vive nessa situação. A terceira é a mais importante de todas. Não pule. Não feche esse vídeo antes de chegar lá, porque é na terceira que está o que eu prometi agora no início. E ela está ligada diretamente àquele estado espiritual que a Igreja nomeia e que quase ninguém conhece. Preciso começar explicando um mecanismo que está na raiz de tudo. São João Paulo II, na homilia de canonização de Santa Faustina, em Roma, no dia 30 de abril de 2000, disse: "Não há pecado que esgote a misericórdia de Deus, desde que haja um coração que se volte para ela." Ele não disse, desde que a situação exterior esteja resolvida. Disse, desde que haja um coração que se volte. Esse é o mecanismo central de tudo que eu vou falar hoje. Pense numa carta. Uma carta que foi escrita para você, endereçada com seu nome, com cuidado, com tudo o que você precisava ouvir. Essa carta chegou na sua casa, mas ficou na gaveta durante anos, porque ninguém teve a atenção de te entregar. A mensagem existe, ela foi escrita. O problema não foi a mensagem, o problema foi a entrega. É exatamente isso que aconteceu com muita gente que vive a situação sobre a qual vou falar hoje. A mensagem da Igreja existe. É mais rica, mais compassiva e mais complexa do que o que muitos ouviram.
mas ninguém entregou direito. A primeira revelação se chama assim: a condenação, que se chama silêncio pastoral. Durante décadas, o silêncio foi a resposta padrão para quem vivia junto com alguém sem o sacramento. O padre desviava o olhar, a pessoa parava de comungar e o assunto morria ali, sem nenhuma palavra dita, sem nenhuma explicação dada. Esse silêncio foi interpretado como condenação definitiva, mas silêncio não é doutrina. Silêncio é omissão. É aquela carta na gaveta. Numa paróquia do interior de Minas, uma senhora de 71 anos me disse que não comungava havia 14 anos. Quando perguntei por quê, ela disse: o padre antigo me olhou e eu entendi. Ele não dissera uma palavra. Ela interpretou o olhar como sentença. 14 anos afastada do sacramento por causa de um olhar que talvez nem fosse o que ela pensava. O Papa Francisco, na exortação apostólica chamada Amoris Laetitia, de 2016, capítulo 8, escreveu que o discernimento das situações irregulares deve sempre ser feito levando em conta a consciência e as circunstâncias concretas de cada pessoa, e que a Igreja não pode deixar que ninguém se sinta condenado para sempre. Esse documento existe, foi assinado pelo Papa e mudou o que a Igreja pede aos padres que façam nessas situações. Isso é o que ninguém te diz. A condenação que você sentiu, muitas vezes, não veio da Igreja. Veio do silêncio de quem não sabia como falar. Então, aqui está o que você pode fazer ainda hoje. Antes de dormir, pegue uma folha de papel e escreva estas palavras: Deus, eu sei que minha situação não é a que a Igreja desejaria, mas eu não escolhi isso com leviandade e eu ainda te amo. Guarde esse papel no oratório ou perto da imagem que você tem em casa. Essa oração não resolve a situação canônica, mas ela abre o canal interior que o silêncio fechou. A paz que vem dessa honestidade com Deus é o primeiro passo em direção ao discernimento real. Mas, padre, isso não muda nada na minha situação. Eu sei, não muda por fora, mas isso é o que ninguém te diz. Deus não começa pela situação. Deus começa pelo coração. E um coração que ainda fala com Ele já está a caminho. Antes de entrar na segunda revelação, quero te pedir uma coisa. Esse vídeo não foi feito só para você. Foi feito para todas as pessoas que você ama e que estão nessa mesma situação, caladas, com vergonha, sem saber que têm o direito de ser ouvidas com cuidado. Se você quer que elas recebam isso também, me dá uma forcinha. Aperta o joinha aqui embaixo como quem diz amém. E se inscreve no canal para continuar recebendo o que a maioria dos padres não fala em público. Isso não é favor para mim, é cuidado com a sua família. Mas antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida, que todo mundo chama de Cida, tem 67 anos e mora em Patos de Minas, em Minas Gerais. Viúva há 9 anos, 3 filhos adultos, 2 no interior, um em Belo Horizonte que raramente liga. Há 5 anos ela vive com seu Eustáquio, 72 anos, viúvo, vizinho de rua, que apareceu na porta com uma panela de caldo quando ela ficou doente e nunca mais saiu completamente. Toda domingo, às 7 horas da manhã, Cida vai à missa na igreja de Nossa Senhora das Dores.
Senta no quarto banco da esquerda, sempre com o mesmo terço de madrepérola que ganhou da mãe no dia da primeira comunhão. Quando todos se levantam para comungar, ela fecha os olhos e passa o terço entre os dedos devagar, como se contasse os passos de uma caminhada que não sabe onde termina. Na carteira, atrás do documento, ela guarda uma foto pequena dela e do primeiro marido no dia do casamento, de 1983. Olha para ela às vezes enquanto reza, sem saber bem o que está pedindo. Numa tarde de segunda-feira, no confessionário vazio, ela me disse: Padre, eu não parei de amar a Deus, mas acho que Ele parou de me enxergar. Essa frase gelou meu sangue. E foi ela que me fez perceber o quanto a segunda revelação é urgente. A segunda revelação se chama assim: a fidelidade que se chama irregularidade. A Igreja distingue, e isso está documentado na doutrina moral, entre quem vive em situação irregular por escolha livre e irreversível e quem vive por uma impedância moral séria. Impedância moral séria é quando separar-se causaria dano grave a terceiros que dependem dessa pessoa, dano grave à saúde, ou quando a dependência de cuidado é legítima e real. É a diferença entre uma estrada bloqueada por preguiça de quem não quer caminhar e uma estrada bloqueada por um desmoronamento que ninguém causou. A culpa moral não é a mesma. E Deus, que criou a consciência antes de criar o cânone, sabe distinguir. Vou explicar isso de um jeito que minha avó de Ouro Preto entenderia, porque se ela entendesse, qualquer pessoa entende. Imagine dois agricultores. Um tem a cerca do sítio perfeita, bem arrumada, mas o solo dentro está seco, não planta nada, não cuida de ninguém. O outro tem a cerca torta, mal consertada, mas a terra dentro está viva, produz, alimenta a família, cuida de doente. Qual dos dois o Deus da Bíblia vai olhar com mais atenção? Aquele que cuida, que serve, que ama, mesmo com a cerca torta. O cardeal Christoph Schönborn de Viena, teólogo formado por Bento XVI e responsável pelo Catecismo Católico de 1992, afirmou em entrevista à revista La Civiltà Católica, em 2016, que a Amoris Laetitia abre espaço real para que pessoas em situações irregulares, após discernimento acompanhado por um confessor, possam, em certos casos, ser readmitidas aos sacramentos sem que a situação exterior seja resolvida, desde que haja propósito de crescimento e ausência de escândalo. Uma senhora chamada Eunice, 74 anos, viúva, cuidava do segundo companheiro doente em estado terminal. Separar-se era impossível sem abandonar um moribundo. Acompanhei-a por 8 meses. Ela voltou à comunhão. Quando o companheiro morreu, ela disse: se eu soubesse que podia ter comungado antes, não teria perdido 10 anos. Aqui está a instrução da segunda revelação, e ela é específica. Procure um padre, não qualquer padre, mas um que você sinta que vai ouvir até o fim, e diga estas palavras exatas. Padre, minha situação é irregular, mas não é simples. Eu preciso de um discernimento acompanhado, não de uma resposta rápida. Essa frase muda o tipo de conversa que vai acontecer.
Padre que ouvir isso entenderá que você não quer uma bênção fácil, quer um caminho honesto. Já fui ao padre e ele disse que não tem saída. Eu ouço isso todo mês no confessionário. E isso é o que ninguém te diz. Nem todo padre conhece o capítulo 8 da Amoris Laetitia, com a profundidade que ele merece. Você tem o direito de buscar um segundo acompanhamento pastoral. Isso não é desobedecer à igreja. É levar a sério o que a própria igreja ensina. Dona Cida ouviu isso e ficou quieta um tempo longo. Depois disse: eu achei que só tinha uma porta, e ela estava fechada. Às vezes a porta estava errada. Há outras. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. A terceira revelação se chama assim: a santidade, que se chama situação irregular. Antes de explicar o mecanismo, preciso te fazer uma pergunta honesta. Você vai reconhecer sua própria história em pelo menos um desses sinais que vou descrever agora. Primeiro sinal: você parou de comungar, mas não parou de ir à missa. Isso já é um ato de fé que muita gente que comungava parou de fazer. Você continua indo, continua presente. Isso tem peso diante de Deus. Segundo sinal: você reza pedindo perdão por algo que não sabe completamente como resolver. Essa oração já é o arrependimento que Deus vê. Não é arrependimento fingido, é o mais honesto que existe, o de quem não tem a solução, mas tem a dor. Terceiro sinal: você sente vergonha na hora da comunhão. Não porque é hipócrita, mas porque se importa com a santidade do sacramento. Quem não se importa simplesmente comungaria sem sentir nada. A vergonha que você sente é evidência de fé viva, não de fraqueza. Quarto sinal: você já pensou mais de uma vez em deixar tudo para ficar bem com Deus, mas não conseguiu? O fato de ter pensado nisso mostra que sua consciência está viva e trabalhando. Consciência que trabalha é consciência que não foi abandonada por Deus. Quinto sinal: no fundo, você acredita que Deus a abandonou, mas continua rezando mesmo assim. Isso se chama fé heróica. É exatamente o tipo de fé que os santos descreveram como o mais puro que existe. Rezar sem sentir resposta, mas não parar. Dona Cida fazia isso todas as noites com o terço de madrepérola da mãe. E não sabia que era heróica. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Há pessoas que vivem em situação canônica perfeita, casadas no sacramento, comungando todo domingo, mas cujo coração está seco, distante, cumprindo o ritual sem amor. E há pessoas em situação canônica irregular, cujo coração está partido de amor por Deus. Qual dessas duas está mais perto de Deus? Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000 e responsável pela devoção à Divina Misericórdia, escreveu no seu diário, no parágrafo 1728: a alma que mais confia em mim é a que mais me glorifica. Não disse a alma na situação canônica mais perfeita. Disse a alma que mais confia. E agora entrego o que prometi no começo. O estado espiritual que a Igreja reconhece e que nenhum padre ainda te nomeou. Ele se chama contrição imperfeita com vontade de bem. A doutrina moral católica, presente no catecismo,
Distingue entre quem age com má vontade e quem age numa situação que não escolheu completamente, com consciência ativa, com dor genuína e com desejo sincero de agradar a Deus, mesmo sem ter a solução. Esse estado não regulariza a situação canônica, mas ele muda completamente o que Deus vê quando olha para você. Não uma pessoa que escolheu o pecado com alegria, uma pessoa que está carregando um peso que não pediu, com o coração ainda virado para Deus. Aqui está a instrução da terceira revelação. Uma vez por semana, numa sexta-feira, acenda uma vela diante de Nossa Senhora Aparecida e diga em voz alta: Mãe, eu não sei resolver minha situação, mas eu não vou parar de te amar enquanto não sei. Não é fórmula mágica, é um ato de capitulação honesta diante de Deus. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, parte 2, questão 83, ensina que a oração mais ouvida por Deus é a que nasce da necessidade real, não da perfeição fingida. Mas, padre, isso não resolve minha irregularidade. Não resolve. E eu não vim prometer o que não posso entregar. Mas isso é o que ninguém te diz. Deus não está esperando que você resolva tudo para começar a agir na sua vida. Ele já está agindo. E a prova disso é que você está aqui, com o coração ainda aberto. Agora as 5 instruções práticas para os próximos dias. Primeira instrução. Hoje, antes de dormir, escreva numa folha: Deus, eu ainda te amo. Só isso. Guarde no oratório. Não precisa explicar nada. Deus já sabe o resto. Quando você faz isso, você está reabrindo o canal que o silêncio fechou. Segunda instrução. Não deixe de ir à missa, mesmo sem comungar. Sua presença ali tem valor espiritual real, documentado pela teologia, independente do estado sacramental. Quando você continua indo, você está dizendo a Deus que não desistiu, e Ele ouve isso. Terceira instrução. Pare de pedir perdão de forma genérica. Diga ao invés disso: Senhor, eu peço que tu discernas o que está no meu coração, porque eu não sei resolver por fora. Essa oração específica é mais honesta e mais poderosa do que o pedido genérico. Deus responde à precisão, não à repetição vaga. Quarta instrução. Procure um padre que ouça até o fim. Use as palavras exatas que dei na segunda revelação. Se o primeiro não tiver disponibilidade para esse tipo de acompanhamento, procure outro. Você não está sendo teimosa. Está sendo séria com a própria fé. Quinta instrução. E essa é a mais difícil. Perdoe a si mesma por não ter resolvido o que não tinha solução fácil. A autocondena não é humildade, é desconfiança na misericórdia de Deus. Quando você para de se condenar, você não está dizendo que tudo está bem, está dizendo que Deus é maior do que seu erro. E isso é exatamente o que Santa Faustina descreveu como o ato de confiança que mais glória dá a Deus. Dona Cida voltou à sacristia 3 semanas depois de começar a acender a vela nas sextas-feiras. Ela disse: Padre, não sei o que mudou, mas quando acendo a vela agora, sinto que alguém está do outro lado. Não era a vela que mudou, era ela.
O coração dela havia parado de se esconder. Deus não está esperando que sua situação fique perfeita para te amar. Ele está esperando que você pare de achar que ele parou. Você não está sozinha nessa caminhada. Há tempo, há caminho. E o caminho começa hoje, não quando a cerca estiver arrumada. Começa no momento em que você acende a vela e fala com ele como quem fala com um pai que nunca foi embora. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil e minha devoção de 40 anos, quero te pedir agora pelas pessoas que estão aqui comigo nesse vídeo. Você conhece cada uma delas pelo nome. Conhece o banco onde cada uma senta na missa. Conhece o terço que cada uma passa entre os dedos enquanto as outras se levantam para comungar. Mãe, cobre com o teu manto cada pessoa que está assistindo agora, especialmente quem chegou aqui com o coração pesado e a esperança cansada. Intercede junto ao teu filho por aquelas que não sabem como resolver sua situação, mas que ainda te amam mesmo assim. Que cada uma encontre um padre que ouça até o fim. Que cada uma sinta, ao acender a próxima vela, que há alguém do outro lado. Senhor Jesus Cristo, olha para essas almas com os olhos que olharam para a mulher no poço, para Zaqueu na figueira, para a filha de Jairo. Olhos que viram além da situação exterior e enxergaram o coração. Nós te entregamos o que não sabemos resolver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Fique comigo por mais um segundo antes de fechar esse vídeo. Se hoje alguma coisa aqui tocou o que estava guardado lá no fundo, aquela dor que você não contava nem para Nossa Senhora com vergonha, aperta o joinha. Não é para mim, é o seu amém. É você dizendo, isso também é a minha história e eu não estou mais sozinha nisso. E se inscreve aqui porque a gente ainda tem muito o que conversar. E isso é o que ninguém te diz. Você merece um padre que ouve até o fim. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra, te guarde e te leve de volta para casa. Amém.